Olá, queridos e queridas, muito boa noite. Hoje é uma quinta-feira, dia 14 de maio de 2020, e nós estamos aqui com muito prazer, com muita alegria e satisfação para ministrar mais um pouquinho da palavra do Senhor aos nossos corações. Eu quero convidá-los e convidá-las, ao mesmo tempo desafiando-os para que abramos todas as nossas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, para ler do versículo de número 25 até o 33. Grandes multidões o acompanhavam e Jesus, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bem, o cenário agora já não é mais a casa do fariseu, conforme Lucas 14:15 e o texto anterior, que falamos inclusive há 15 dias atrás, narram. Agora, Jesus está acompanhado de uma grande multidão e se volta para ela para discutir sobre o discipulado, seu preço e a necessidade da reflexão inteligente e da devoção completa por parte do discípulo. Tanto é assim, ou tanto é isso, que por 3 vezes, versículos 26, 27 e 33, ele usa a expressão não pode ser meu discípulo. O que marca um discípulo de Jesus é o amor. É também a dedicação. E sobre isso, o texto nos permite visualizar pelo menos 3 afirmações. A primeira delas está no versículo 26. A primeira afirmação sobre o ser um discípulo de Jesus é: o amor do discípulo a Jesus deve ser maior do que os dos laços de afeição familiar que ele venha possuir. Óbvio que Jesus aqui não condena os homens por amarem os seus queridos, e muito menos Jesus não os ordena que odeiem as suas próprias famílias, no sentido de nutrir uma má vontade ou maldade. É uma linguagem forte, mas que indica que a devoção familiar deve tomar o lugar após a devoção de Jesus. Ora, se fosse isso, ou seja, se Jesus aqui está dizendo que a gente tem que desprezar pai e mãe, irmão e irmã, para ficar só com ele, prestem atenção no que diz o versículo 26. Olha lá, ó. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, então eu tenho que aborrecer e a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Ora, se é para se o aborrecer aqui tem sentido de abandonar, desprezar, largar mão, não se relacionar, eu tenho que fazer isso com a minha própria vida. Eu não posso me relacionar comigo mesmo, não posso me amar, não posso me querer bem. E não é isso que a Bíblia fala. Essa é a primeira coisa. A segunda afirmação sobre o ser um discípulo de Jesus está no versículo 27. O amor dos discípulos a Jesus deve ser maior que o seu amor à independência, que deve estar pregado o amor na cruz. Vale ressaltar aqui que
A cruz do discípulo, a cruz do discípulo é aquela humilhação particular ou dificuldade que tem de enfrentar quando se torna um discípulo de Jesus. A ideia aqui de carregar a cruz e tomar a cruz sobre si para ser discípulo de Jesus é a ideia de se humilhar e não buscar prerrogativas próprias, não fazer valer apenas as suas preferências, os seus gostos, porque não foi isso que Jesus fez quando foi para a cruz. Ele foi para a cruz por mim e por você, ou seja, ele se sacrificou pelo outro. Ele amou o outro, ou os outros. Então, tomar a cruz é isso. É fazer em favor dos outros, abrir mão de nossas próprias e pessoais prerrogativas em favor do outro. A terceira afirmação sobre ser um discípulo de Jesus aqui está no versículo 33. O amor de um discípulo de Jesus deve ser maior do que o seu apego às posses e propriedades. O Senhor pediu uma avaliação inteligente do custo do discipulado e uma completa renúncia de todas as solicitações da vida particular. Olhe para o versículo 28. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? A palavra grega traduzida como torre é purgon e significa um lugar fortificado. Jesus provavelmente, aqui, fazia referências às torres que eram construídas nas vinhas e nas propriedades do país para defesa e observação. Jesus enfatiza aqui a importância de se calcular o custo antes de construir isso, porque começar a construir um edifício sem primeiro verificar se há fundos suficientes para terminar a obra seria uma verdadeira tolice. Mas tomar o voto de discipulado de uma forma leviana, presunçosa, é bancar o tolo de uma maneira ainda mais profunda. E num sentido ainda pior, porque é mais trágico. Tal aceitação irreverente dos votos sagrados e das responsabilidades de um discipulado denuncia uma falta de entendimento ou uma desconsideração pela seriedade do passo. A penalidade pelo fracasso de não se calcular o custo de discipulado aqui, queridos, não é uma mera perda temporária para o envolvimento e o embaraço para a igreja cristã como um todo. Também dá ao inimigo a oportunidade de blasfemar. Ainda facilita que os descrentes duvidem das verdades do Evangelho e aumenta a possibilidade de que muitos se percam. Vejam, ser discípulo de Jesus não é apenas levantar a mão num culto depois de um apelo evangelístico. Isso não é ser discípulo de Jesus. Isso pode ser o primeiro passo. Mas daí a dizer que isso é um discípulo, tem uma distância muito grande. Também não é ser discípulo de Jesus alguém que usa determinadas vestimentas, não come determinados tipos de alimento. Isso não é ser discípulo de Jesus, pelo menos não à luz de Lucas 14. Ser discípulo de Jesus, à luz de Lucas 14, é ter o amor ao Senhor em primeiro plano, em primeiro lugar, e numa situação maior que o amor que nós temos pelos nossos familiares. Isso não quer dizer que não os amemos. Isso quer dizer que temos que amar o Senhor primeiro, antes e em maior quantidade. Em segundo lugar, o amor tem que ser maior do que a nossa ideia de independência, porque levar a cruz é fazer pelo outro. E terceiro, tem a ver com a questão de amar sem nos apegarmos às posses e propriedades. E isso tem que ser feito de maneira séria, calculada. Não é algo intempestivo, impetuoso. É algo que a gente para pensar sobre fazer. Eu espero que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Todos tenhamos uma boa noite. Voltemos a nos reunir domingo próximo, agora pela manhã, para estudar a palavra do Senhor na escola dominical. Um beijo no seu coração, fique na paz do Senhor. Tchau!